E hoje nós estamos aqui para conhecer a história dessa mulher guerreira, guerreira de fé, que lutou e sofreu muito, mas venceu na vida e hoje tem orgulho de dizer que criou seus filhos bem criados e graças a Deus tem uma história linda para contar, mesmo tendo sofrido muitas perdas. Hoje ela tem um testemunho de vitória para contar e a gente vai conhecer um pouco mais da vida da dona Rosângela. Primeiramente, boa noite para a senhora. E eu queria que a senhora contasse pra gente, primeiramente, o seu nome completo, a sua idade e de onde que a senhora é natural, de onde que a senhora vem? O meu nome é Rosângela Carvalho Cardoso, eu tenho 44 anos e eu sou de Bom Jardim, da ilha de São Paulo, nasci lá. Bom Jardim, no caso interior aqui da região de Vitória, né, do Amapá. A senhora nasceu e foi criada naquela região ali? Sim, eu vim pra cá, eu tinha 4 anos. 3 anos quando eu vim pra cá, foi na época quando eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai, eu era muito nova, eu tinha 3 anos na época, a gente veio morar pra cá, mataram ele aqui em Vitória mesmo. Ela tinha quantos anos mais ou menos comigo? Eu tinha 3 anos na época, sim. Aí a minha mãe, tinha gente tudo pequeno. Quando assassinaram meu pai, a gente morava em Bom Jardim. E aí foi que a mamãe foi morar com meu avô. Aí quando deu pra gente vir pra cá, a gente veio pra cá já, que a mamãe já arrumou outro marido lá mesmo, em Bom Jardim, que foi o marido dela, que é o pai das minhas irmãs. E que ele veio morar pra cá, trabalhar, e a gente veio junto com ele pra cá. A gente veio pra cá, acho que eu tinha não me lembro bem quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos, não me lembro bem. A gente veio morar em Vitória. Bem no início da cidade aqui mesmo, né? Sim, a gente morou lá perto daquele primeiro sindicato lá. Sim, dos estivadores. Sim, dos estivadores. A gente morou numa casa. Primeiro a gente veio morar pra cá numa casa de palha. Nesse tempo era casa de palha. Eu já lembro de ter visto casa de palha aqui nessa região. Sim, a gente morava num quadrado de casa, assim, tipo 4x4, a gente se montou tudo Meu Deus. Num canto assim, a gente viveu muito aperreado, mas Deus, graças a Deus, que Deus ele foi cada vez mais abençoando a nossa família. Aí o meu padrasto foi ajeitando umas casas boas pra gente, aí foi que a gente foi se criando, né? E conte um pouco mais como foi viver aqui a sua infância no início da cidade, mesmo no início da cidade, nem era cidade, era um município, né? Era Beiradinho que chamava. E como foi aqui? Era tudo muito longe, não tinha hospital, como é que era aqui a região? Olha, era difícil. Eu era moleca, eu me lembro que eu era moleca, eu tinha acho que uns 12 ou 13 anos. Eu remei muito para me pegar água para nós beber. Água potável? Água potável que não tinha. Eu vinha aqui pro Porto Sal, eu ia lá pra ali pra mina, que chamam mina, né? Ia pro outro lado, lá buscar água, só eu e Deus remando, a Marizinha me jogava lá em cima, e eu remando, guerreiro. Hoje em dia ninguém rema. É verdade, hoje é muito prático, né? Eu tava comentando com minha avó, hoje em dia tem uma facilidade até pra... Só não serra mais a madeira, já tem um motosserra, já tem um rabeta, ele fala. Então hoje evoluiu, né? Graças a Deus que evoluiu. E aí a senhora também pôde desfrutar um pouco dessa evolução. Mas a senhora, conte um pouco da sua história depois dos 13 anos pra frente. Como é que foi sua vida? Nos meus 13 anos, eu fui uma história meio complicada, porque eu tinha padrasto. O meu padrasto, ele era um pouco meio rígido. Aí a minha mãe me proibia de namorar, meu padrasto também. E aí o assanhamento, que quando a gente é nova, a gente não pensa. Eu saí de casa, eu tinha 13 anos, para viver uma aventura de arrumar o marido. Nesse período que eu arrumei o marido, eu tive um filho com ele. E foi que eu fui. Sim, com 13 anos de idade, eu engravidei com 13 e tive ele com 14. E aí eu fui sofrer. A gente diz que pai e mãe, na casa de pai e mãe, a gente sofre, mas a gente sofre quando a gente arruma uma pessoa que não é o que a gente pensa que é. Eu fui sofrer, apanhei muito dele. Ele nunca me deixou passar fome, nunca passei necessidade de morando com ele. Mas eu passava muita peleja assim, porque ele me batia. Eu tava grávida, ele me batia. Não sei por que motivo, porque eu era muito nova também, imatura. Eu aguentava. Criança. Aí uma criança cuidando de outra criança. Aí eu cuidava do meu filho e tudo. Aí tinha gente que dizia
que não, tem que aguentar, porque tem que criar teu filho junto com teu marido. E eu inocente, fiquei, apanhei. Antigamente a gente se dizia que a mulher era mal falada se largar seu marido. Sim. E aí eu aguentei até com meus 17 anos. Quando tive meus 17 anos, eu vi que aquilo não era pra mim. Fui, me separei dele, a primeira vez eu me separei dele, trouxe meu filho para morar junto comigo. Eu morava inclusive na casa da minha irmã, que hoje é falecida. Eu morava na casa dela. E aí ele foi lá com a minha mãe, conversou com a minha mãe, aí eu voltei. Uma semana depois ele me bateu de novo. E foi que quando eu vim me separei pela segunda vez dele, eu não trouxe meu filho de volta. Porque ele não deixou. Ele não deixou? Não deixou porque ele disse que ele não queria perder as duas pessoas que ele amava no mesmo dia. E eu, besta, inocente, caí e deixei o menino lá com ele. Mas toda vez eu ia lá, todas 6 horas eu me arrumava e ia lá. E teve um dia que ele foi na casa da minha mãe, chegou na casa da minha mãe, era 5 horas da tarde. E ele não sabia, eu não sabia o que ele estava planejando. Ele já estava com as passagens dele tudo comprada. E quando foi no outro dia, eu fui lá e já tinha levado meu filho. Com 2 anos de idade, ele levou pro Maranhão, meu filho. Sem a sua permissão? Sem a minha permissão. E aí, foi que eu fui sofrer. Sofri, eu trabalhava direto, nunca deixei de... Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de ter minhas coisas, sempre gostei de me manter muito. Aí eu trabalhava, chegava em casa, chorava. Eu chorei durante 9 anos, eu chorava. Todo dia eu chorava. A perda desse filho? Sim. E aí até então eu fui e conheci o pai da minha segunda filha. Foi quando eu me envolvi com ele era viúvo, recém-viúvo, né? Me conheci ele, aí foi que eu engravidei da minha segunda filha. Aí sim, aí eu disse, agora sim, meu Deus, eu chego de sofrer. Eu perdi o meu filho, não foi pra morte, foi negligência do pai dele que levou ele de mim. Mas tá bom, eu vou. Aí eu fui ter a minha filha, criei minha filha, sim. Agora eu parei mais de sofrer, né? E aí, por mais 3 anos, aí foi que eu fui. Ele era cachaceiro e saía pra festa, dormia com as mulheres erradas, né? E aí eu caí na besteira e engravidei do terceiro. 2 filhos com esse homem? 2 filhos com ele. Aí foi quando eu tava com 5 meses de gravidez, ele me abandonou. Ele abandonou a senhora grávida? Grávida de 5 meses. De 5 meses de gravidez, ele me abandonou. Difícil. Foi. E aí que eu fui batalhar. Como que eu vou trabalhar com 2 filhos? 2 filhos pequenos, uma de 4 anos e um de recém-nascido. Meu Deus, só Deus mesmo na minha vida. Porque, graças a Deus, que ele nunca me abandonou. Ele sempre abriu uma porta para mim, sempre. E aí eu fui, quando meu filho estava com 3 meses de nascido, eu conheci o pai da minha 4ª filha. Aí eu fui viver com ele, passei 14 anos com ele. Minha vida meio pelejada, porque eu trabalhava, sustentava a minha família sempre mantinha minha casa e com a bênção de Deus sempre mantinha minha casa. Sempre trabalhei, sempre não deixei faltar nada para os meus filhos e ele não estava achando bom, aí ele me abandonou. Aí meus filhos já tudo grande, praticamente. E aí eu nunca parei de trabalhar, porque eu sempre trabalhei. E aí foi a minha filha engravidou, de 13 anos. Olha, a mesma... Deve ter virado um filme na sua cabeça. A mesma história que aconteceu comigo, aconteceu com a minha filha. Mas só que eu... Já tinha passado por isso. Já tinha passado por isso, mas só que ninguém me disse, olha, minha filha, é assim que a gente engravida. E essa minha filha que engravidou, eu sempre conversava com ela, minha filha, te previne, você é nova. Sempre, nunca proibi meus filhos de namorar, nunca proibi, eu sempre conversava com eles, ensinava, gente, não é assim, tem que se prevenir, evita uma doença, uma gravidez. E ela, pensando que eu ia falar pro mal dela, né? E aí, hoje, eu tô aqui, nessa casa aqui. Tô vivendo nessa casa, mas Deus colocou uma pessoa, um anjo na minha vida. Porque abriu uma porta aí e ela lembrou de mim. Essa pessoa lembrou de mim. Deus tocou na memória dela. Deus tocou na memória dela e lembrou de mim. E ela veio na minha porta e disse que tinha uma vaga para mim. Carteira assinada.
Amém. Entendeu? Porque eu sempre trabalhei pelas casas dos outros, lavando roupa, passando roupa, vivendo de mixaria, porque hoje em dia essas pessoas não querem pagar o valor certo que é uma funcionária do lar. E aí a gente precisa viver também. E precisa viver, paga a conta, paga isso, paga aquilo. Nada tá fácil. E aí foi que abriu essa porta. Hoje em dia, graças a Deus, eu trabalho bem no meu trabalho, carteira assinada, e estou construindo uma outra casa para mim. Pois é, eu fiquei sabendo que você está de mudança aí, vai brevemente deixar essa casa que já ficou pequena, até porque o Ravi, né, que é o Ravi, sim, meu cachorro. Já corre bem aqui dentro, né? Uma luta com ele. Aí tem o meu neto também, né, que agora tem 3 anos e precisa de um espaço. E criança é criança, ela brinca, ela corre, e aí... Mas aí a senhora está prestes a se mudar, não vai demorar muito, né? Não, tenho fé em Deus que eu vou me mudar e com batalha todo o tempo, a batalha, construindo a minha casa. Tem 6 anos que eu tô na luta para me fazer a minha casa e eu vou conseguir, eu tô para me mudar, não vai demorar muito não. E eu não sei quem está vendo esse vídeo agora, em que lugar você está vendo e de onde você está vendo. Mas se Deus tocou no teu coração e tu quiser ofertar alguma coisa na vida dessa mulher, entre em contato aqui com a gente. Nos comentários desse vídeo, pode comentar aí, eu quero ajudar e eu vou entrar em contato com vocês pra gente poder fazer essa boa obra, sabe? A gente vê o mundo com muita maldade, que tal fazer uma coisa boa? Então, se você sentir no coração de ajudar, entre em contato que a gente vai ajudar. E me conte agora, assim, como que foi, assim, que sensação a senhora tem no coração de saber que a senhora conseguiu criar seus filhos com muito esforço, com o suor do seu rosto? Eu tenho muita fé em Deus, que Deus, eu digo assim, sempre eu digo, Deus nunca me abandonou. A sensação muito boa de eu ter criado meus filhos até hoje. E digo com toda certeza, não abandono meus filhos por causa de homem nenhum. Eu botei na minha cabeça, quando meu ex-marido, meu primeiro marido me deixou, que aí eu deixei meu filho, eu botei, eu vou batalhar, eu vou conseguir dar o sustento melhor para os meus filhos, para cada um deles, e não jamais vou abandonar. E essa talvez seja a história de muitas mães, né? Que às vezes abdicam da sua própria vida para se esforçar e não deixar faltar para seus filhos. E eu queria agora que a senhora deixasse um recado para essas mães, um recado bom para esse Dia das Mães. Um recado bom que eu diria para o Dia das Mães: olha, gente, ame os seus filhos, nunca abandone eles por causa de homem. E essas meninas de hoje que estão desobedecendo as mães, se cuide, crianças, se cuide, não engravide, porque a vida não tá fácil para ninguém. Vocês soubessem o que eu passei para me criar os meus filhos só, praticamente, que eu sou pai e mãe dos meus filhos. E agora veio um neto, entendeu? E olha, vocês são novinha, obedecem seus pais, obedecem suas mães, se cuidem, estudem e essas mães de hoje, por favor, gente, não abandone seus filhos por homem, que tem mulher que deixa os filhos por causa dos homens. Homem, a gente entra em qualquer lugar, a gente acha em qualquer lugar, né? Os filhos são os filhos da gente, é os frutos da gente, entendeu? Uma herança que Deus deu pra gente, né? Então é isso, pessoal, você acabou de ver a história da dona Rosângela Carvalho Cardoso. A gente ouve a história de quem já viveu muito e conhece os caminhos difíceis que a vida tem. Então se você, por exemplo, está assistindo esse vídeo agora, está passando por um momento difícil, saiba que ele é só uma fase, ele vai passar. E Deus vai te abençoar e tu vai poder contar um testemunho de vitória como ela contou agora. Que agora está construindo uma casa nova e brevemente vamos gravar um vídeo na casa nova comendo churrasco, pessoal, hein? Então é isso, muito obrigado pela senhora ter participado do nosso canal aqui, do nosso Pode Vincast News. E para quem não sabe, pessoal, essa daqui é minha sogra. O primeiro vídeo eu entrevistei minha avó e agora minha sogra. Também é um prazer, eu já estou há 9 anos convivendo com ela e eu tenho visto a luta dela diária aqui. E eu sou testemunha viva de que essa mulher tem se esforçado muito para não deixar a peteca cair. E glória a Deus que a vida dela tem sido um exemplo para muita gente. Senhora, apesar da sua luta diária, e assim, às vezes a senhora olha para o lado e não vê ninguém, mas alguém olha para a senhora e se espelha na sua força. Tenha certeza que alguém olha para a senhora e vê a senhora passando todo dia ali e fala assim, olha, ali vai uma mulher que não desiste. Uma mulher que tem força. E que quando o dia parecia escuro, ela sorriu, porque chorar não resolve os problemas da gente. Então, Deus lhe abençoe cada vez mais, que a senhora possa ser mais... Deixa eu dar um abraço aqui, vem cá, deixa eu dar um abraço. Deus possa lhe abençoar cada vez mais. Amém. Que ela possa ter rica das graças de Deus e de dinheiro. Se ricar também, tamo aí. Tá bom, pessoal, tchau, fica com Deus aí, até o próximo vídeo.